Foi. Então, vamos lá. Então, só recapitulando aqui para a gravação, ó, função logarítmica é a função f de r mais asterisco, ou seja, de positivos em r, definida por f de x igual a log de x na base a. A primeira coisa que a gente está analisando é o domínio da função, né? A função f de x igual a log de x, ela precisa que o logaritmando seja positivo. E a base tem que ser positiva e diferente de 1. No caso, a única restrição é que 2x ao quadrado menos 4 tem que ser positivo, que vai nos dar x maior que raiz de 2 ou menor que menos raiz de 2. Falamos também das funções log de x ao quadrado e 2 log de x, que aparentemente são iguais, né, por causa da propriedade do peteleco do expoente, mas isso não é verdade. Por quê? Porque essas duas funções, essa primeira função, a função f, ela admite valores negativos, porque vai ser elevada ao quadrado. A função g não admite valores negativos. Tá? Então, a função f, ela, por exemplo, admitiria menos 2. F de menos 2 seria log de menos 2 ao quadrado, que seria o log de 4. Mas g de menos 2 não faria sentido, porque daria 2 log de menos 2. Tá? Então, uma maneira da gente corrigir isso seria dizendo que log de x ao quadrado é 2 log de módulo de x, porque aí sim o domínio seria reais, exceto zero, reais não nulos. Tá? Falamos também de um exercício aqui, para achar o domínio dessa função, só que agora o x está tanto no logaritmando quanto na base. Então a gente acaba tendo duas condições no problema. 2 menos x ao quadrado tem que ser maior que zero, e 1 menos 2x tem que ser maior que zero. E aí, primeiro a gente resolve a primeira inequação, a gente encontra x está entre menos 2 e 1, e a segunda inequação, que diz que x é menor que meio. Fazendo a interseção delas, a gente encontra que o x tem que estar entre menos 2 e 1,5, lembrando que ele tem que ser diferente de zero para que a base seja diferente de 1. Show! Aí, Lucas, tu pediu mais um exemplo dessa parte? Não precisa, Pivete, já peguei já, valeu. Pegou mesmo? Tu que sabe. Se quiser eu faço. Peguei. Pegou? Então tá. Então vamos para o próximo tópico, 5.2, que é o seguinte, que a gente vai analisar a função logarítmica como sendo a função inversa da exponencial. Tá? A gente vai analisar a função logarítmica como sendo a função inversa da exponencial. Então, olha só, repare. Se a gente pegar a função f de x igual a f de r em r mais asterisco, tá? Definida por f de x igual a elevado a x. Essa aqui era a função exponencial, certo? Nossa boa e velha função exponencial. Cujo gráfico, como é que era o gráfico? Considerando que o a era maior que 1, né? O gráfico dela... Opa, peraí. O gráfico dela tinha o seguinte comportamento, né? O gráfico da função exponencial, ele era assim. Certo? Essa era a função y igual a elevado a x. Tá? Tinha esse comportamento aqui de um crescimento exponencial e aquela assíntota, lembra? Tinha um comportamento assintótico. A função, o gráfico da função tendia a se aproximar de zero, mas nunca encostava no zero. Ele tinha essa assíntota aqui em y igual a zero. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Agora a gente quer calcular quem seria a função inversa da função exponencial. Bom, se eu quero calcular a função inversa, o que eu faço? A função inversa é aquela função que troca o domínio com o contradomínio. Outra coisa. Primeiro, para ela ter inversa, eu preciso saber se ela é bijetora. Ok? Vamos ver se ela é bijetora. Ela é injetora? Sim. Por quê? Porque se você traçar qualquer reta horizontal, ela corta a função em apenas um ponto. Certo? Ou seja, essa função ela é injetora. Nunca tenho dois valores de x associados ao mesmo y.
Agora, ela é sobrejetora? Lembra, sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem, certo? O contradomínio é R+, né, reais positivos, nesse caso, reais positivos. E qual é a imagem? A imagem são justamente os reais positivos, são os valores que o y efetivamente assume, né? Ele só assume valores positivos, nenhum valor negativo. Então, ela é sobrejetora e injetora, logo ela é bijetora, consequentemente ela é inversível. Como é que eu calculo a inversa dela? A gente troca o domínio e o contradomínio, então aqui vai ficar R mais asterisco em R. E qual vai ser a fórmula, né, a lei dessa função inversa? Vamos descobrir. Lembra, como é que a gente calcula a lei de uma função? A lei da função inversa. A gente tem lá a função y igual a elevado a x e a gente faz aquela troca, né? A gente pega onde tem x eu troco por y e onde tem y eu troco por x. E aí eu obtenho o quê? X igual a elevado a y. Depois eu isolo o y nessa nova equação. Como é que eu faço para isolar o y? Eu vou aplicar logaritmo nos dois lados. Então eu vou ter que log de x na base a vai ser igual a log de a elevado a y na base a. Certo? Por que a gente aplica esse logaritmo? Porque o logaritmo ele tem aquele poder de tirar o expoente passando ele para frente, né? Então a gente fica com log de x na base a igual a y. Depois que você isolou o y, você achou a fórmula da função inversa. A função inversa é log de x na base a. Certo? Certo. Beleza? Então, ó, de fato... Deixa eu só... Então, olha só, a fórmula da função inversa vai ser log de x na base a. Tá legal? Agora que a gente entendeu que a função logarítmica é a função inversa da exponencial, a gente consegue resolver alguns exercícios, bem como analisar o gráfico da função logarítmica, né, que é o próximo tópico. Mas já adiantando, olha só, como é que vai ser o gráfico da função logarítmica? Lembra, quando eu tenho duas funções inversas, elas têm uma propriedade gráfica, né? Os seus gráficos, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Lembra disso? Sim. Tá? Eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Pronto. Ficou um pouquinho melhor. Então, ó, se a y igual a elevado a x, se essa é a função exponencial, o gráfico da função logarítmica é assim, né? Log de x na base a. Certo? São simétricos. E aí repare que se a função exponencial tem uma assíntota horizontal, a exponencial vai ter uma assíntota vertical, né? A exponencial vai ter uma assíntota vertical, para baixo, assim. Tá, mas e daí? Como é que isso pode cair? Isso pode cair da seguinte forma. Ó, por exemplo, eu quero determinar a inversa da função f de x igual a 1 mais 3 elevado a 2x menos 1. Eu quero calcular a inversa da f. Como é que eu faço para calcular a função inversa? Bom, a gente, né, troca x com y com x. Né? Primeiro a gente escreve y igual a 1 mais 3 elevado a 2x menos 1. E aí a gente faz aquela troca. Né? A gente troca. Onde tem x eu boto o y e onde tem y eu boto o x. Por isso que eu boto essa setinha dupla. Então assim, onde x tem y, onde tem y eu troco por x. Né? Então eu vou ter x igual a 1 mais 3 elevado a 2y menos 1. E daí? Agora eu vou isolar o y na nova equação. Então eu passo o x para o outro lado, ou melhor, 1 para o outro lado. Eu vou ter 3 elevado a 2y menos 1 igual a x menos 1,
certo? Aí pronto, repare que eu quero isolar o y e ele está no expoente. Como é que eu faço para isolar um expoente? Eu aplico o logaritmo, né? Em qual base? Na base 3, que é a base da minha incógnita, que no caso é o y, né? Que eu quero isolar. Então, log na base 3 de 3 elevado a 2y menos 1 vai ser igual ao log na base 3 de x menos 1, certo? Por que a gente aplica logaritmo? Porque o logaritmo tem aquele poder de passar o expoente para frente multiplicando, né? Então a gente vai ficar com 2y menos 1, log 3 na base 3, que é 1, né? Tudo bem? Igual a log de x menos 1 na base 3. Tudo bem que o log de 3 na base 3 é 1? Perfeito. Beleza. Aí pronto, eu posso passar o 1 para lá somando e o 2 dividindo. Então eu vou dizer que o y é igual a 1 mais log de x menos 1 na base 3 sobre 2, certo? Como eu isolei o y, essa é a fórmula da função inversa. A função inversa de x, né, vai ser o quê? 1 mais log na base 3 de x menos 1 sobre 2. Tá? Beleza? É interessante que às vezes você pode usar isso aqui para poder calcular a imagem da função. Por quê? O que acontece? Vamos supor que ele pergunte a imagem de f. Qual seria a imagem da função f? Bom, se essa função ela é inversível, a imagem da inversa, a imagem da função f é o mesmo que o domínio da função inversa. Não é isso? Porque a gente não troca x por y. Então, a imagem da função f é o y. E o domínio da inversa é o x na inversa. Entendeu? Então, o domínio da inversa é exatamente a imagem da função original. E quem é o domínio da inversa? Ó, o domínio da inversa é x menos 1 maior que 0. Então, x menos 1 maior que 0, ou seja, o x tem que ser maior que 1. O que significa que a imagem da função f é o intervalo de 1 até mais infinito. Aberto. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá? Então, às vezes, isso é um truque bem interessante. Quando ele quer saber a imagem da função, você pode usar esse truque de fazer a função inversa e calcular o domínio da função inversa. Entendeu? Porque o domínio da função inversa, né, o x da inversa é o y da original, né? Porque a inversa justamente troca x com y. Beleza? Deixa eu acender a luz aqui, tá escuro. Belezinha, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Tranquilo, Pivete. Show. Então tá. Só que nem sempre os exercícios vão ser assim, né? Alguns exercícios são mais punk. Por exemplo, e se eu tivesse a função f de x igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x com x maior que 0. Certo? Ou seja, já dei o domínio, né? Aí eu quero saber qual é a função inversa, ou qual é a imagem da função. Tá? Como é que a gente faz aqui? Bom, de novo, primeiro a gente chama de y igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. E aí a gente faz aquele troca-troca. O x troca por y, o y troca por x. Certo? Quando faz o troca-troca, a gente obtém o quê? X igual a 2 elevado a y mais 2 elevado a menos y. Certo? E aí o que acontece? Bom, eu vou ter x igual a 2 elevado a y mais 1 sobre 2 elevado a y.
Aí, repare, eu quero isolar y, né? Quero isolar y. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudançazinha de variável. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar 2 elevado a y de outra letra. Eu vou chamar de t, nesse caso. Então, eu vou ter o seguinte, ó, x igual a t mais 1 sobre t. Ok? Aí, quando você faz o MMC, você obtém tx igual a t ao quadrado mais 1. Passa o tx para o outro lado, a gente vai ter t ao quadrado menos x vezes t mais 1 igual a 0. Tá vendo? Eu acabei chegando numa equação do segundo grau em t. Ok? E aí? Bom, como é que eu resolvo essa equação? Calculo o delta. Repare que os coeficientes são 1, o menos x e o 1. Então vai ser b ao quadrado menos x ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Ou seja, x ao quadrado menos 4. Então, quem vai ser t? Opa. O t vai ser igual a menos b, que é x, mais ou menos a raiz de delta, que é x ao quadrado menos 4, sobre 2a. Sobre 2. Tá, mas quem é t? O t não é o y, né? O t é 2 elevado a y. Então, quando eu descubro que o t é isso aí, eu estou descobrindo que 2 elevado a y é igual a x mais ou menos raiz de x ao quadrado menos 4 sobre 2. Certo? Beleza, mas ainda não acabou, né? Eu tenho que fazer o quê? Ó? Eu quero isolar y. Como é que eu isolo o y se ele está no expoente? Eu aplico o logaritmo nos dois lados. Como eu tenho a base 2 aqui, eu vou aplicar logaritmo na base 2 de 2 elevado a y é igual ao logaritmo na base 2 de x mais ou menos raiz de x ao quadrado menos 4 sobre 2. Certo? E aí, bom, por que a gente faz isso? Porque o log tem o poder de tirar o y do expoente. Então, olha o que vai acontecer. Com isso, o y vai ser igual a log na base 2 de x mais ou menos raiz de x ao quadrado menos 4 sobre 2. Opa, pera aí que tá entrando um mosquito aqui. Parece o campo. Rapidinho. Tá dando muito mosquito. Porque aqui tá mó calor. Aí tá frio, né? Mas aqui tá mó calor do caralho. Aqui tá muito quente. Aqui tá um tempo bosta. Tá frio, chuvoso. É? Putz. Não, aqui tá calor. Aqui tá fazendo solzão. Hoje fez um dia assim, dia de praia, piscina. Só não pode ir porque não pode ir, né? Mas seria bom se pudesse. Bom, achamos então, praticamente achamos a função inversa. O único problema é, a gente vai usar o sinal de mais ou o sinal de menos? Né? Tem que se perguntar isso. Vou usar o sinal de mais ou vou usar o sinal de menos? Tá? Quem vai dizer isso é o seguinte, olha bem. Quem vai dizer isso é o seguinte, ó, repare que o x é maior que zero, certo? Se o x é maior que zero, na função original, então, ó, na inversa, o y tem que ser maior que zero, certo? O y tem que ser maior que zero, porque eu estou aqui falando da inversa, tá legal?
Então, para o y ser maior que zero, eu tenho que escolher convenientemente. Como é que eu faço essa decisão? Pensa só, pensa num valor qualquer. Por exemplo, se eu aplicar x igual a 3, por exemplo, o que apareceria? Eu teria... vou usar x igual a 4. 4 vai ficar bonito. Não, x igual a... pode ser x igual a 3... pode ser 3, paciência. O que apareceria? Eu teria que o y ele é log na base 2 de 3 mais ou menos raiz de 9 menos 4, que dá 5, sobre 2, né? Certo? E aí, eu vou usar o sinal de mais ou vou usar o sinal de menos? Tá legal? Repare, lembra que o log de 1 é 0, certo? Log de 1 na base 2 é 0. Então, para que o logaritmo fique positivo, eu tenho que ter um número maior que 1, certo? Então, eu preciso que aqui dê maior que 1. Se eu pegar o 3 menos raiz de 5, só para vocês lembrarem, raiz de 5 é 2,24 aproximadamente. Então, se eu pegar 3 menos 2,24, vai dar um número menor que 1. Ainda vou dividir por 2. Agora, se eu pegar mais, aí vai ficar 3 mais 2,2 sobre 2, vai dar 2 e pouco. Certo? Então, é por isso que eu tenho que pegar o sinal de mais e não é o sinal de menos. Porque se eu pegar o sinal de menos, eu vou acabar encontrando números menores que 1, aí o logaritmo vai dar negativo e o y vai dar negativo. Só que o y não pode ser negativo. Por quê? Porque o y da inversa é o x da original. E o x da original tem que ser o quê? Positivo. Certo? Certo. Tá? Então, é por isso que a função inversa de x vai ser log na base 2 de x mais raiz de x ao quadrado menos 4 sobre 2. Tá? E esse exercício é punk, tá? Ele é bem difícil, mas assim, é porque ele fala da função inversa do segundo grau, né? Da função do segundo grau, porque a gente cai numa equação do segundo grau aqui, né? Então acaba tendo esse mais ou menos. Só que a SpaceX já cobrou isso, né? Com função do segundo grau. Eu falei disso lá na aula de função composta inversa. Então eles podem variar o exercício colocando a exponencial, né? Que cai numa equação do segundo grau. Aí seria bem mais complicado, mas não acho impossível de cair, não. Tá? Beleza. Show. Agora vamos falar do gráfico da função logarítmica, né? Próximo tópico é o gráfico. Gráfico da função logarítmica. Então existem dois casos, né? A gente tem o caso em que o a ele é maior que 1, que é o caso mais comum, quando o a é maior que 1, e a gente tem o caso em que o a está entre 0 e 1. Certo? O caso em que o a está entre 0 e 1 vai ser um caso em que a gente vai ter uma função assim. Tá? Como é que eu sei disso? Porque a função logarítmica ela é a função inversa da exponencial. Então ela vai ter o comportamento dela vai ser simétrico em relação à reta y igual a x, certo? Vai ter aquela simetria. Então o gráfico vai ser assim. Como nós vimos, ele vai ter aquela assíntota vertical e ele vai cortar o eixo x no ponto 1. Por quê? Porque a função exponencial corta o eixo y no 1. Né? Lembra? Se você fizer x igual a 0, vai dar a elevado a 0, que é 1. Então, a função inversa vai ter que... Se a função exponencial corta o eixo y no 1, a função inversa, que é a logarítmica, corta o eixo x no 1. Tá vendo? Para ter a simetriazinha. Tá legal? E se o a estiver entre 0 e 1, ou seja, se a função
logarítmica... Aqui, opa. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Aqui, ó, y igual a a elevado a x. Agora, e se o x estiver entre 0 e 1, o que vai acontecer? Bom, aí a função logarítmica ela vai ter esse comportamento aqui, ela vai ser dessa forma. Ela vai continuar tendo aquela assíntota aqui vertical e ela vai cortar o eixo x no 1, certo? No primeiro caso, ela vai ser uma função crescente. Né? Porque ela vai subir aqui. Ela vai ter... Repare que como a exponencial cresce muito rápido, a logarítmica ela cresce muito lento. Né? Ela tem o comportamento de crescer lentamente. E se o a estiver entre 0 e 1, aí ela vai ser decrescente. Tá legal? Bom, vamos ver um exemplo disso para você enxergar como é que fica esse gráfico. Por exemplo, vamos ver o gráfico da função y igual a log de x na base 2, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha de x e y para a gente analisar. Então, eu vou atribuir a x valores que são potências de 2, para ficar fácil de calcular o y. Então, por exemplo, vou atribuir a x o valor 1/4, né, que é 2 elevado a menos 2. Então, o y vai ser 2 elevado a menos... Aqui vai ficar log de 2 elevado a menos 2 na base 2. O y vai dar menos 2. Aí vou atribuir a x o valor 1/2. Aí o y vai ser log de 1/2 na base 2, que é menos 1. Aí vou atribuir o valor 1, aí o log vai ser 0. Aí vou atribuir o valor 2, o log vai ser 1. E vou atribuir o valor 4, aí o log vai ser 2. Né? Então, se a gente colocar isso... esse gráfico aqui esboçar, olha como ele vai ficar. Aqui é x, aqui é y. Então, repare, ó, se x igual a 1/4, o y é menos 2, está lá embaixo. Agora, se x igual a meio, aí o y é menos 1, está mais ou menos aqui. Se o x é 1, o y é 0, está aqui. Se o x é 2, aí o y é 4, aí o y é igual a 1. Vai ficar mais ou menos aqui. E se o x é 4, ou seja, lá longe, aí o y é 2. Ou seja, o gráfico fica mais ou menos assim, né? Tá vendo? E repare, conforme eu vou atribuindo a x valores cada vez mais próximos de 0, tipo 1/8, 1/16, aí o y vai dando valores cada vez mais negativos. Por isso que ele tem essa assíntota aqui que a gente enxerga. Tá legal? Tá legal. Tranquilo? Então tá aí. Esse aqui é o gráfico de y igual a log de x na base 2. E se a base for menor que 1? Por que o gráfico fica decrescente, né? Bom, tem uma forma fácil de ver isso, né, que não precisa ser por tabela. É só você pensar assim, como é que ficaria o log de x na base 1/2? É só pensar que isso é log de x na base 2 elevado a menos 1. E aí lembra que tinha uma propriedade de que o expoente da base também podia ser petelecado para frente, só que ele ficava invertido, né? Então isso aqui ficava menos o log de x na base 2. Ou seja, quando você tem uma potência, um expoente, quando você tem uma base menor que 1, na verdade é só você inverter ela, que ela vai ficar maior que 1. Só que essa inversão vai provocar um sinal de menos aqui na frente do logaritmo. O que um sinal de menos faz com o gráfico da função? O sinal de menos faz aquele rebatimento, né? Faz a reflexão em torno do eixo x. Então, o que vai acontecer? O gráfico
da função logarítmica? Opa, deixa eu... Peguei. A Cat é destruidora. Bom. Terror dos mosquitos. Aí o que vai acontecer? Bom, repare, essa é a função que a gente já desenhou. É a função y igual a log de x na base 2. Como é que vai ser a função menos log de x na base 2? Tá? Aqui, ó, lembrando que ela corta aqui no 1 e ela tem essa assíntota vertical aqui. A menos log de x na base 2 você vai rebater em relação ao eixo x. Então ela vai começar lá de cima e vai descendo assim. Oh, ficou horrível. Peraí. Ah, ficou podre. Sim. Pronto, tá aí. Ela tem a mesma assíntota aqui, x igual a 0. Tá? Então, esse seria o gráfico de y igual a log de x na base 1/2. Tá legal? Beleza, então por isso que tem esse comportamento. Aí, bom, podem cair algumas variações desse tipo de exercício. Tá? Por exemplo, como é que seria o gráfico de y igual a log de 4x, sei lá, na base 2. Log de 4x na base 2. Bom, log de 4x na base 2 vai ser igual a log de 4 na base 2 mais log de x na base 2. Só que log de 4 na base 2 é 2, né? 2 mais log de x na base 2. Certo? Porque o 4, lembrando, ele é 2 ao quadrado, né? Vai ser 2 mais log de x na base 2. E daí? E daí, como é que vai ficar o gráfico? Vai ficar o gráfico do log de x na base 2 somado 2 unidades, ou seja, deslocado 2 unidades para cima. Então, aqui está o x, aqui está o y. Aqui está o gráfico do y igual a log de x na base 2, certo? Corta o eixo x no ponto 1. Essa é a tua referência, né? As principais referências do log são a assíntota e o ponto onde ela corta o eixo x. Agora a gente vai deslocar ele 2 unidades para cima. Ó. A gente vai deslocar esse ponto para cima, ele vai vir para o 2, certo? E ela vai continuar vai ficar o gráfico assim. Então esse aqui seria o gráfico de y igual a log de 4x na base 2. Certo? Perfeito. Bom, outro exemplo. E se eu tiver log de y igual a log de x ao quadrado, como é que ficaria? Bom, log de x ao quadrado, cuidado, né? Isso seria 2 log de módulo de x, né? Como a gente falou. Tá? Não pode só escorregar para frente. Então, então, na verdade, é o gráfico do logaritmo multiplicado por 2, o que faz só ele ter um esticamento vertical, mas que visualmente não altera nada. Mas tem um módulo aplicado no x. Lembra o que acontece quando a gente aplica o módulo no x? A função fica rebatida da direita para a esquerda. Então tá aqui, ó.
esse é o gráfico da função y igual a log de x, certo? Quando eu aplico o módulo, o que acontece? Eu rebato o gráfico da direita para a esquerda. Assim. Certo? E continua aqui a assíntota vertical, né? Porque eu posso atribuir a x o valor zero. Beleza? Então esse é um gráfico aí que pode cair uma pegadinha bacana, né? Com essa aí. Repare que aqui a direita ela corta no 1 e aqui a esquerda ela vai cortar no menos 1, né? Então tá. Um outro gráfico interessante que ele poderia cobrar, envolvendo logaritmos, seria y igual a 2 elevado a log de x na base 2. Certo? Como é que seria o gráfico de 2 elevado a log de x na base 2? Bom, aqui a gente tem que utilizar aquela propriedadezinha que é a seguinte, ó. O b elevado a log de a na base b é igual a a. Não sei se você lembra dessa propriedade. A Amanda também, não sei se lembra. Agora que eu lembrei. Lembrou? Então, a propriedadezinha que diz que b elevado a log de a na base b é igual a a é uma das consequências do logaritmo. Por quê? Porque eu estou pegando, por exemplo, o b e elevando ele ao expoente dele que faz da a. Isso tem que dar a, certo? Não tem muito o que explicar, né? Se eu pegar o b e elevar o log ao logaritmo, ou seja, ao expoente de b que faz da a, isso tem que dar a, porque eu estou elevando o b ao expoente que faz da a. Então, dá a. Né? Então, é isso que acontece aqui. Ó. Quando eu tenho 2 elevado a log de x na base 2, isso aqui vai dar y igual a x, né? Porque repare, ó, aqui esse 2 e esse 2. Então, dá a reta y igual a x. Só tem que tomar um cuidado, né? Que é o seguinte, que é com o domínio, né? Como x está dentro do logaritmo, ele tem que ser maior que zero. Então, com x maior que zero. Então, o gráfico dessa função seria o seguinte, ó. O gráfico dessa função seria a reta y igual a x, né? A reta bissetriz dos quadrantes, com uma bola aberta, né? Seria isso aqui. Tá? Então, você olhando assim, parece que vai ser um gráfico de logaritmo louco aí, doidão. E não, vai ser um gráfico de vai dar uma reta. Certo? Beleza? Beleza. Então, aí. Professor, mas e se a base do logaritmo fosse diferente da base ali? Aí posso botar isso como observação, né? Por exemplo, vamos supor se eu tivesse y igual a 2 elevado a log de x, só que na base 10. 2 elevado a log de x. Como é que ficaria? Né? Mais ou menos essa é a tua pergunta, né? Que aí a base do logaritmo não é igual à base da exponencial aqui, né? É isso? Sim, senhor. Então, aí a gente vai ter que usar o quê? Mudança de base. A gente vai fazer o seguinte, ó. 2 elevado a... Eu vou pegar esse logaritmo e vou tentar escrever ele na base 2. Como? Vai ser log de x na base 2 sobre log de 10 na base 2. Não é isso? Mudança de base? A gente faz o log do logaritmando e divide pelo log da base. Ok? E aí o que vai acontecer? Como eu tenho uma razão aqui no expoente, eu vou escrever isso aqui como sendo... Olha a malandragem, né? Vai ficar 2 elevado a log de x na base 2. Tudo isso elevado
tudo isso elevado a 1 sobre log de 10 na base 2. Vê se não é verdade. Potência de potência, a gente não multiplica os expoentes. Certo? Sim, senhor. Tá, por que eu fiz isso? Porque essa expressão aqui dentro, aí cai no exemplo anterior, né? É 2 elevado a log de x na base 2, isso dá x. Certo? Então isso aqui vai dar x elevado a 1 sobre log de 10 na base 2. Isso aqui é como se fosse log de 2 na base 10. Não sei se você lembra, mas eu posso inverter o logaritmando com a base, desde que eu faça o inverso do logaritmo. Sim, sim. Tranquilo, né? Tipo, log de A na base B, eu posso trocar, né? É 1 sobre log de B na base A, tá vendo? Eu posso trocar o logaritmando e a base, desde que eu faça o inverso do logaritmo. Tá? Então, fica x elevado a log de 2. Aí, lembrando que log de 2 é aproximadamente 0,30, é um número irracional, como é que fica o gráfico disso aqui? Isso aqui é um gráfico de uma função raiz. O gráfico disso aqui é uma curva assim. Tá? Seria isso aqui, então. Y igual a x elevado a log de 2. Por que é assim, né? Porque se você pegar as funções potências, tipo, por exemplo, y igual a x ao quadrado, ela é assim, né? Como é que é y igual a raiz de x? Raiz de x é a função inversa, então vai ter que ser assim, né? Para ser simétrico em relação à reta y igual a x. Então, essa é igual a x elevado a meio, né? Que seria raiz de x. Entendeu? Então, se você tiver assim, x elevado a n, se o n for maior que 1, vai dar uma curva tipo uma parábola, com cavidade para cima. Se o n for menor que 1, aí vai dar uma curva assim. Entendeu? Como log de 2 é menor que 1, vai dar uma curva assim, deitada. Entendeu? Entendi isso, valeu. Tipo, se aqui fosse x ao cubo, aqui seria a raiz cúbica de x. Aí um é para cima e o outro é para baixo, assim, para eles serem simétricos em relação à reta y igual a x. Tá? Então, toda função potência em que o expoente é menor que 1 vai dar um gráfico assim, tipo uma parábola deitada. Tá? Então é assim que ficaria. Mas enfim, eu acho que se caísse, cairia esse exemplo aqui, não esse aqui maluco. Mas é bom saber, né? Tá, agora a gente vai entrar em equações logarítmicas. Tá? Equações logarítmicas. Aqui, o principal cuidado que você tem que ter é lembrar das condições de existência. Tá? Não pode esquecer que quando você tem uma equação logarítmica, o x está dentro de um logaritmo. Então, você tem que testar as condições de existência. Tá legal? Esse é o maior cuidado que você tem que ter. De resto, a gente só vai aplicar propriedades de logaritmo. Então, vamos lá. Primeiro tipo de exercício. Tenho aqui log de 3x menos 1 na base 2 igual a log de 5 na base 2. Certo? Como é que a gente faz? Se eu tenho dois logaritmos iguais, é porque os próprios números são iguais. É que nem lá na exponencial, quando a gente está na mesma, a gente iguala as bases, iguala os expoentes. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver dois logaritmos na mesma base, você pode igualar os logaritmandos, né? Então você vai ter o quê? Que 3x menos 1 é igual a 5. Logo, o x vai ser 6 sobre 3, que é igual a 2. Cuidado que toda vez que você resolver uma equação logarítmica, você tem que fazer uma etapa de verificação. Tá? O
que é você substituir o valor que você encontrou na equação. Então, ó, log de... se você fizer x igual a 2, o que você encontra? Você encontra log de 3 vezes 2 menos 1 na base 2, que é igual a log de 5 na base 2. Tranquilo, verdadeiro, é o que a gente queria. Se deu verdadeiro, é porque de fato ele é a raiz. Então, conjunto solução é o conjunto cujo elemento é 2. Tá? Então, não pode esquecer de fazer a verificação. Ó, vamos lá, próximo exemplo. ln de 5x menos 8 é igual a ln de 3x menos 6. Tá? Lembrando que esse ln é o logaritmo na base e, aquele e de número de Euler, né? Então vamos lá, os dois logaritmos já estão na mesma base, então a gente só precisa igualar os logaritmandos. Então eu vou ter 5x menos 8 igual a 3x menos 6, certo? Aí passa para o outro lado, a gente vai ter que 2x igual a 2, logo o x é igual a 1. Se o x é igual a 1, beleza, só que a gente não pode esquecer de fazer a verificação. Tá? Quando a gente faz a verificação, a gente substitui ele x igual a 1 e a gente obtém ln, a gente obtém ln de 5 vezes 1 menos 8. Opa, 5 vezes 1 menos 8 é ln de menos 3. Deu ruim, né? Não serve. Que não existe. Certo? Então, a única solução que a gente encontrou, que é x igual a 1, não serve porque ela dá um logaritmo de um número negativo. Então, não tem jeito, essa equação ela não tem solução. O conjunto de solução dela é vazio. Beleza? Beleza. Aí, ok. Agora, e quando a gente não tiver uma coisa do tipo log igual a log, né? Eu tiver algo do tipo assim, log de x ao quadrado mais 1 na base 3 igual a 2. Tá? Ó, nesse caso, eu não tenho log igual a log. Eu tenho log igual a um número. Como é que eu resolvo? Aqui eu vou usar a definição, né? A gente usa o SCOL aqui, né? Então, vou ficar com x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a 3 elevado a 2, 3 ao quadrado. Consequentemente, x ao quadrado é igual a 9 menos 1 vai dar 8. Ou seja, x igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Lembrando que a gente tem que fazer a verificação, né? Como é que fica na verificação? Se eu aplicar x igual a 2 raiz de 2, repare que em ambos os casos, né, se eu aplicar x igual a mais ou menos, dá para testar os dois de uma vez. Eu vou obter log de, na base 3, de mais ou menos 2 raiz de 2 ao quadrado mais 1. 2 raiz de 2 ao quadrado dá 8, 8 mais 1, 9, né? Vai dar log de 8 mais 1 na base 3, que é 2, né? Então tá ok, verdadeiro. Então o conjunto de solução nesse caso é 2 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. Tá certo? Bom.
Outro exemplo. E se eu tiver log de x mais 1 na base 3 mais log de x menos 1 na base 3 igual a 2, tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, aí tem que usar as propriedades do log, né? Se eu tenho uma soma de logs, isso vira log do produto. Vai ficar log na base 3 de x mais 1 vezes x menos 1 igual a 2. Ou seja, o log de x ao quadrado menos 1 na base 3 é igual a 2. Ou seja, x ao quadrado menos 1 é igual a 3 ao quadrado. Aqui eu usei escola, né? Então, a gente vai ficar com x ao quadrado é igual a 9 mais 1, 10. Logo, o x é raiz de 10. Mais ou menos raiz de 10. Tá? Mas, não posso esquecer, equação logarítmica tem que fazer a verificação, né? Então, olha só. Se eu atribuir a x o valor raiz de 10, o que acontece? Um dos logaritmos vai dar log na base 3 de raiz de 10 mais 1, e o outro vai dar log na base 3 de raiz de 10 menos 1. Aqui, sem problemas, né? Os dois são positivos, então não tem problema. Se ele satisfaz a condição de existência do logaritmo, acabou. Então a resposta está correta. Tá? Agora, se você atribuir a x o valor menos raiz de 10, aí já dá problema. Por quê? Você vai encontrar log na base 3 de menos raiz de 10 mais 1, que já não existe, né? Por quê? Porque raiz de 10 é 3,16, então menos raiz de 10 mais 1 é menor que zero, é negativo. Tá? Então, o raiz de 10 é a raiz, mas o outro não, né? Então, o conjunto solução é apenas o raiz de 10. Tá? Então, isso é muito comum na prova. Ele chegar e falar assim, conjunto solução da equação é um conjunto unitário, tem 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Então, assim, se o cara chega e vai, olha assim, resolve, mais ou menos raiz de 10, ele marca direto 2 elementos. Só que não, porque um deles ele tem que descartar. Às vezes ele tem que descartar todos, às vezes todas as soluções que você encontra não servem, né? Como a gente viu ali no outro, e aí o conjunto é vazio, né? O conjunto de solução é vazio. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Um outro exemplo é quando ele combina a equação logarítmica com outras coisas. Por exemplo, log de x na base 4 mais log de 4 na base x igual a 5 meios. Certo? Bom, como é que a gente resolve esse? Nesse caso, a gente tem dois logaritmos na equação que têm bases diferentes. Então, eu não posso juntar esses logaritmos e dizer que é log do produto, né? Porque as bases estão diferentes. A propriedade só funciona se as bases forem iguais, né? Transformar a soma em produto. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que passar tudo para a mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o fato de que vou passar tudo para a base 4. Então, ó, o log de 4 na base x, ele é 1 sobre log de x na base 4, certo? Usando isso. Por quê? Por causa da propriedade, a gente falou de trocar o logaritmando com a base, né? Então, eu vou ficar com log de x na base 4 mais 1 sobre log de x na base 4 é igual a 5 meios. Tá, e por que a gente faz isso? Porque agora a gente pode fazer uma mudança de variável.
eu vou chamar log de x na base 4 de outra letra. Eu vou chamar de y, tá? Que não tem nada a ver com função aqui, né? Para ter y mais 1 sobre y igual a 5 meios. Aí a gente faz aqui o MMC, vai ficar 2y ao quadrado menos 5y mais 2 igual a zero, certo? Aí resolve a equação do segundo grau em y, y igual a menos b, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 25 menos 4 vezes 2 vezes 2, vai dar 25 menos 16 dá 9, sobre 2a, sobre 4. Então a gente tem que o y ele é 5, mais ou menos 3, sobre 4. E aí nós temos que o y pode ser igual a 5 mais 3 sobre 4, que dá 2, ou o y pode ser 5 menos 3, 2 sobre 4, 1 meio. Certo? E aí, bom, mais o y, lembre-se que ele é log de x na base 4. Então nós temos dois casos para analisar. Primeiro caso, se o y for igual a 2, então na verdade eu descobri que o log de x na base 4 é que é igual a 2, logo o x pela escola é 4 ao quadrado, que dá 16. Certo? E o segundo caso? O segundo caso é se o y for igual a 1 meio, né? Se o y for igual a 1 meio, então ó, o log de x na base 4 vai ser igual a 1 meio. E aí, bom, pela escola, o x vai ser 4 elevado a meio, né? Que é a raiz de 4, que é igual a 2. Certo? Então essas são as soluções. Repare que o domínio, né, é x maior que zero, né? Ambas as soluções são maiores que zero, então elas satisfazem a condição de existência, né? Essa aqui está ok, essa aqui está ok também. Então o conjunto solução é 2 e 16. Tá? Beleza? Perfeito. Show. Tem um outro exemplo também que eu fiz, que é o seguinte, ó. Que é x elevado a log... Peraí. A log... x elevado a log de x é igual a 10. X elevado a log de x. Repare que, num primeiro momento, você poderia pensar, vou usar aquela propriedade. Só que não pode. Por quê? A base do logaritmo é 10 e a base da potência é x. Então não pode usar aquela propriedade, né? Lembrando que ela diz o seguinte, ó, b elevado a log de a na base b tem que ser igual a a. Ou seja, eu preciso que a base do logaritmo e a base da potência sejam a mesma, né? Não é o caso que a gente tem aqui. Então, como é que a gente pode fazer, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o bizu de tirar esse expoente daqui aplicando o logaritmo dos dois lados. Então, olha só, se eu aplicar logaritmo, eu vou ter log de x elevado a log de x igual a log de 10, certo? Por que eu faço isso? Porque esse logaritmo que está no expoente, ele vem petelecado para frente. Então, a gente fica com log de x vezes log de x igual a log de 10, que é 1. Ou seja, a gente fica com log de x ao quadrado igual a 1. Então, log de x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, a gente vai obter o quê? Que o x vai ser 10 elevado a 1, né, que é 10, ou o x é 10 elevado a menos 1, que é 1 sobre 10. Certo? Repare que ambos, né, satisfazem a condição de existência, já que é só x ser positivo. Então, o conjunto de solução aqui, é 10 e 1/10. Tá?
Agora, o último tópico é inequações logarítmicas. Tá? Inequações logarítmicas. O que vai ser uma inequação logarítmica? É uma inequação, ou seja, uma desigualdade que tem uma incógnita, um x, sendo que o x vai estar dentro de um logaritmo. E aí qual vai ser o tratamento que a gente vai dar? É basicamente o mesmo das equações. Só tem que lembrar da regrinha de que se a base do logaritmo for maior que 1, então você repete o sentido da desigualdade ou da inequação, né? Certo? Mas se o A tiver entre 0 e 1, se o A tiver entre 0 e 1, você inverte o sentido da desigualdade. Tá? Só tem que tomar esse cuidado. Que nem a gente fazia lá na exponencial. Né? Na exponencial, em equação exponencial, a gente também fazia isso. Se a base primeiro a gente igualava as bases. Se a base fosse maior que 1, a gente mantinha o sinal dos expoentes. Se fosse menor que 1, a gente trocava. É o mesmo sistema. Tá? É a mesma ideia aqui que a gente vai fazer. Então vamos lá. Por exemplo, se eu tiver aqui log de x na base 2 maior que 3, então repare, vou aplicar o scol, só que como a base é maior que 1, eu vou ter que x é maior que 2 ao cubo, tá vendo? Eu pego o sinal, o sentido da desigualdade, eu mantenho, ó. Mantém. Certo? Aí, então vai dar x maior que 8. Agora, se eu tiver, por exemplo, log de x na base 1/2 maior que 3, então, ó, ao aplicar o scol, eu teria x, cuidado, em vez de maior, vai ficar menor que 1/2 ao cubo. Ou seja, o x tem que ser menor que 1/8. Tá? Então, repare, aqui, como a base é menor que 1, o sinal, o sentido da desigualdade tem que ser trocado, né? Então, aqui você inverte. Tá? Só essa diferença aí, que a gente vai tratar, que é igual na exponencial, né? Que é igualzinho na exponencial. Ok? Qual é a lógica disso? A lógica disso é a seguinte, ó. Se eu tenho a função log de x, ó, y igual a log de x na base 2, aí eu quero que o logaritmo dê maior que 3. O que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui, ó, 3. Vamos supor que o 3 esteja aqui. Se eu quero que o logaritmo, ou seja, o y, dê valores maiores que 3, eu tenho que pegar valores de x à esquerda do 8, né? Ó, se eu for pegando valores de x à direita do 8, eu vou pegando valores de y acima do 3. Então, de fato, se o x for maior que 8, o y é maior que o 3. Agora, se a função for decrescente, como é o caso da base ser 1/2, olha o que acontece.
Ó, o que acontece? A gente quer, se for igual é no 1/8, né? Então, se x for igual a 1/8, o y é igual a 3. Tá certo? Se eu quero que o logaritmo dê maior que 3, ou seja, eu quero que os valores do y deem acima de 3, eu tenho que pegar que valores? Repare que eu tenho que pegar valores de x, ó, à esquerda do 1/8, né? Se eu pegar valores aqui, por exemplo, o y está lá embaixo, não dá acima do 3. Para eu pegar acima do 3, eu tenho que pegar valores à esquerda do 1/8. Né? Mais difícil de ver, né? Mas é isso aí. Tá? Então, por isso que a gente tem que inverter. Se eu quero acima de 3, eu tenho que ser menor que 1/8. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, olhando para os exercícios, como é que pode cair? Log na base 5 de 2x menos 5 maior que log de 3 na base 5. Certo? Bom, aqui tem outra coisa importante que você tem que se ligar nas inequações. Aqui você tem que determinar a condição de existência. Tá? Nas equações, você até conseguia fugir. Você conseguia fugir disso por quê? Porque quando você está numa equação, você obtém um conjunto de valores que é pequeno, geralmente 2, 3, 4 valores, e aí você vai substituir ele na equação original para ver se verifica ou não as condições de existência. Então você pode não fazer as condições de existência, ficar fazendo todas as inequações bonitinho. Tá? Basta você substituir as respostas que você encontrou, que eu acho que dá menos trabalho. Agora, na inequação não dá. Na inequação você vai ter que realmente fazer a condição de existência. Por quê? Porque quando você resolver a inequação, você vai encontrar um intervalo. E você precisa saber qual pedaço desse intervalo que vai satisfazer a condição de existência, que também é um intervalo. Então você vai ter que fazer a interseção dos intervalos. Então aqui não tem jeito, você não tem como fugir de fazer a condição de existência como a gente fez lá atrás. Tá? Vocês entenderam isso? Sim, senhor. Sim? Então vamos lá, condição de existência. Aqui, ó, o 2x menos 5, como ele está no logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Ou seja, o x tem que ser maior que 5 meios. Certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver a inequação. Professor, Diga. a colega está falando no chat ali. Opa. Eric, eu tenho que fazer em todos os casos? Em todos os casos o quê? De inequação? Sim, inequação você tem que analisar todas as condições de existência, não tem jeito. Tem que fazer sempre. Tá? Para você fazer a interseção. Por isso que inequação é bem mais chato. Tem que lembrar do negócio do sinal que tem que trocar, né? E ainda tem que lembrar desse lance de fazer as condições de existência, né? Então, ó, agora vamos resolver. Log de 2x menos 5 na base 5 maior que log de 3 na base 5. Bom, já estão na mesma base e a base é maior que 1. Se a base é maior que 1, posso ficar tranquilo, só usar o mesmo sentido da desigualdade para os logaritmandos. Então, eu vou ficar com 2x menos 5 maior que 3. Passa para lá, vai dar 8, vai dar x maior que 4. Certo? Então, vamos lá. Aqui foi tranquilo, né? Porque a gente tem a condição de existência, a solução, né? Chamar de S1, S', e a gente tem a solução mesmo, né? Que vai ser a interseção dos dois. Na verdade, vou até fazer assim, ó. Condição de existência, a solução e depois a solução e interseção com a condição de existência. Opa.
tá? Então, olha só. Como é que fica? A gente vai ter aqui x, a condição de existência, x maior que 5 meios. 5 meios é 2,5. Então, aqui estaria o 5 meios, x maior que 5 meios. Aí a outra x maior que 4. Então, ó, 4 está aqui, à direita dos 5 meios. Aí a gente faz aquela divisão. Aqui é o 5 meios e aqui é o 4. Aí eu quero a interseção, né? Obviamente é só esse conjunto depois do 4. Né? Então aqui foi fácil porque todo o conjunto de solução que a gente encontrou satisfaz a condição de existência. Então acaba que a interseção dos dois é o próprio intervalo de 4 até mais infinito. Aí de boa, né? Agora vamos ver um caso que não é tão simples assim. Que vai ser o seguinte, ó. Log de x ao quadrado menos x menos 2 maior que log de x menos 4. Certo? Log de x ao quadrado menos x menos 2 maior que log de x menos 4. Aí aqui tem que fazer a condição de existência. Qual é a condição de existência? Eu preciso que x ao quadrado menos x menos 2 seja maior que 0. Preciso que x menos 4 seja maior que 0. Certo? Ok. Aí vamos lá, vamos resolver aqui as inequações. Vamos lá, condição 1, condição 2. Aí, ó, vamos lá, condição 1. Condição 1. Eu preciso que x ao quadrado menos x menos 2 seja maior que 0. Então, para resolver isso, eu vou igualar a 0. X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Quais são as raízes? São 2 e menos 2 e 1, né? X igual a menos 2 ou x igual a 1. Então, o estudo do sinal vai ser uma parábola com concavidade para cima, certo? Porque o A é positivo. Oi. Não deveria ser menos 1 e 2? Ah, é verdade. Foi mal. É verdade, porque a soma é 1, né? Verdade. X igual a 2 ou x igual a menos 1. Beleza. É só trocar aqui. Menos 1 e 2. Aí o estudo do sinal vai ser mais, menos, mais. Como a gente quer maior que 0, então vai ser isso aqui e isso aqui. Então a solução é x menor que menos 1 ou x maior que 2. Certo? Vai ser essas duas coisas. Agora, a segunda é fácil, né? A segunda não tem nem o que falar. Que é o quê? X maior que 4. Agora vamos resolver a inequação de fato. Então, ó, log de x ao quadrado menos x menos 2 maior que log de x menos 4. Aí pronto, eu vou cortar os logs, né? Aí tem que olhar a base, hein? A base é maior que 1, no caso é 10. Então eu posso ficar tranquilo em cortar. Vou ficar com x ao quadrado menos x menos 2. Mantém o sentido da desigualdade porque a base é maior que 1, maior que x menos 4. Tá? Se a base fosse menor que 1, tipo, sei lá, 2/3, aí você teria que inverter daqui para cá, né? Então, ó, passa o x para lá e o 4 para lá, a gente vai cair em x ao quadrado menos 2x mais 2 maior que 0. Certo? Tá, aí vamos lá, vamos resolver essa inequação. Primeiro a gente acha as raízes. Então, x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Se você calcular o delta dessa expressão,
Você vai ver que o delta é negativo. Ó, vai dar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, né? Que vai dar menos 4, tá? Que é negativo. Importante você interpretar isso aqui, né? O que significa o delta ser negativo? Significa que esse gráfico está flutuando, ele não tem raízes, né? Como o A é positivo, ele está flutuando para cima, assim. Então, o estudo do sinal dele é sempre positivo. Mais. Tá? Ou seja, se eu quero que essa expressão aqui seja positiva, e ela é positiva sempre, o conjunto solução é x pertence a reais. Tá? Então, essa inequação ela é válida para qualquer x, desde que ele esteja na condição de existência. Então, tem que fazer a interseção com a condição de existência. Né? Então, vamos lá. A gente tem que, então, só a condição de existência que vai me dar as condições. Né? Então, vamos lá. O 1, que diz o quê? Que o x tem que estar entre menos 1 e 2. Menos 1 e 2. E a condição 2, que aqui vai dar 4, aí x maior que 4. Então vai ser aqui a direita do 4. E aqui vai ser a direita do 2 ou a esquerda do menos 1, certo? Como a gente quer a interseção, né? 1, interseção 2. Quando você faz a figurinha, né, fica bem óbvio a interseção, né? Ajuda demais. Dá para ver que a interseção vai ser o x maior que 4, né? Ok? Então, qual é o conjunto de solução? É o intervalo aberto de 4 até mais infinito. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá? Então, a inequação ela tem um monte de pegadinha aqui chata. Primeiro, você tem que lembrar de olhar se a base é maior ou menor que 1. Se for maior que 1, você pode manter o sentido das desigualdades. Se for menor que 1, você tem que trocar o sentido das desigualdades. Tem que lembrar de fazer as condições de existência. Aí tu resolve a inequação e tem que fazer a interseção das condições de existência com a inequação. Então tem duas pegadinhas aí que podem aparecer. Se você chegar no varado ali e sair resolvendo x ao quadrado menos x menos 2 maior que x menos 4, ignorar a base e ignorar a condição de existência, com certeza tu vai para o barro. Né? Beleza? Perfeito. Show? Curtiram? Eu gostei. Ô, senhor, olha só. Fala. No caso, em equações ali, é difícil aparecer log igual log com bases diferentes, né? Até pode, mas geralmente vai ser um valor que você possa transformar um no outro. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Até poderia ser 2 logs bizarros, mas não é comum, fica uma equação muito estranha. Mas daria, ó. Por exemplo, geralmente quando cai, ele faz uma equação assim, ó. Eu vou inventar um número, então talvez dê uma equação escrota, tá? Mas seria assim, ó. Log de x na base 4 mais log de x menos 1 na base 2 igual a 3, por exemplo. Tá? Aí como é que você faria? Você pega esse 4 aqui e transforma ele em 2 ao quadrado. Aí esse 2 ao quadrado você passa para frente, né? Aí vai ficar, só que ele vai como um meio. Um meio de log de x na base 2 mais log de x menos 1 na base 2 igual a 3, certo? Você ainda não pode juntar esses logs, porque embora eles estejam na mesma base, aqui o coeficiente é 1 e aqui o coeficiente é 1/2. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar esse coeficiente e petelecar ele inverso como se ele fosse expoente do x, do logaritmando. Então, você vai ficar com log de x elevado a meio, que é a raiz de x, na base 2, mais log de x menos 1 na base 2, igual a 3. Agora sim, a gente vai poder juntar os logs.
Isso aqui vai ser log na base 2 de raiz de x vezes x menos 1 igual a 3. Agora aplico o scol. Então, x menos 1 vezes raiz de x igual a 2 ao cubo, 8. Certo? Aí, enfim, eleva ao quadrado e tal. Aí resolve a equação que aparece. Porque deu uma equação feia porque eu tirei os números da minha cabeça. Mas deu para entender, né? Sim, senhor. Entendeu? É assim que você faz. Você tenta. Geralmente ele bota assim. A própria SpaceX já fez isso, se eu não me engano. Ele botava um log na base 4 e um log na base 2. Então, assim, você transforma esse 4 em 2 ao quadrado e os dois logs ficam na base 2. Né? Agora, ter assim, um log na base 2 e o outro na base 3, aí é complicado. Até dá, mas você vai. Porque você não vai conseguir sumir com esse log. Você vai ter que fazer mudança de base, passar todo mundo para a base 2, por exemplo. Só que vai ficar um log de 2, um log de 3 na base 2 que tu não vai conseguir tirar, entendeu? Então as contas vão ficar muito feias. É isso aí que eu tinha perguntado. As Mas contas daí vão ficar muito feias. Eu nunca vi cair. Eu só vi cair uma vez no ITA. Isso. E acho que não é para se preocupar com isso, que dá para cagar. Tá, Eu acho que beleza. você tem que focar nesse tipo de exercício que eu mostrei, entendeu? Que você tem bases que você vai conseguir transformar numa base comum. Isso é bem mais caível, entendeu? Entendi. Beleza? E aí, Valeu, prof. Amanda? Curtiu aí? Amanda torou. Já tá em outra já. Boa, Amanda. Excelente. Oi, fala. Tu pode fazer mais um exemplo? De quê? De inequações ela pediu ali. De inequações? Tá, deixa eu pegar aqui no material então. Peraí. Você quer escolher o exemplo ou você quer que eu invente um exemplo? Ou você tem alguma dúvida que é um exemplo de algum exercício que você já sabe? Eu posso inventar? Tá bom. Então deixa eu procurar aqui no material. Ô, Eric, não tem possibilidade de tu voltar pra Elite ano que vem? Ih, difícil, hein? Uh, Chance tende a 0 pela direita. Muito difícil. Ó, vamos fazer um aqui, ó, 112 da SPM. Mas por que tu tá querendo saber isso, cara? Tu não vai estar no Elite ano que vem. bom. Pô, né? Ó, por exemplo, olha esse aqui. Log de x ao quadrado menos 2x na base x mais 1 maior que 2. Esse é muito interessante. Por quê? Bom, primeiro, como sempre, condição de existência. Condição de existência, quais são? Eu preciso que x ao quadrado menos 2x seja maior que 0, x mais 1 seja maior que 0, x mais 1 seja diferente de 1. Certo? Então eu tenho 3 condições para analisar. Então vamos lá. Primeira condição. 1, 2 e 3. Vamos pegar logo aqui.
x ao quadrado menos 2x maior que zero. Função x ao quadrado menos 2x maior que zero. Bom, as raízes são 0 e 2, né? Eu vou direto. Então, seria uma parábola com raízes 0 e 2. Como a gente quer o maior que zero, estudo do sinal, mais, menos, mais. Está aqui. Então, ó, x maior que zero, x menor que zero ou x maior que 2, certo? Esse é 1. Aí a condição 2. A condição 2 é que x maior que menos 1, certo? E a condição 3, o x tem que ser diferente de zero. Condição 3, x tem que ser diferente de zero, certo? Beleza. Beleza. Aí o que acontece? Agora a gente vai aplicar o SCOL, né? Aqui, eu vou aplicar o SCOL. Aí vem a pergunta. O sinal da desigualdade, ele se mantém ou eu faço a inversão dele, eu inverto ele? O que vocês acham? A base é maior ou menor que 1? Fala assim, não sei. Não sei. Não sei. Eu tenho que fazer o quê? Dividir em casos. Olha isso, que problema interessante. Muito bom para cair na prova. Olha só, primeiro caso. Vamos supor que a base é maior que 1. X mais 1 é maior que 1. Né? Porque 1 não pode ser. Ou seja, se o x for maior que 0. Se o x for maior que 0, então a inequação vai ficar x mais 1 ao quadrado, né? Menor que x ao quadrado menos 2x. Né? Aí eu mantenho o sentido da desigualdade. Ok? O bocão, né, do jacaré está apontando para o x ao quadrado menos 2x. Então, ó, desenvolvendo, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 menor que x ao quadrado menos 2x. Aí vai cortar o x ao quadrado. Aí você vai passar para lá, vai ficar 4x menor que menos 1. Ou seja, x menor que menos 1/4. Certo? Então vamos lá. Só que olha só, tem que fazer interseção com o caso. O caso é x maior que 0 e o x tem que ser menor que menos 1/4. Tem como ele ser maior que 0 e menor que menos 1/4? Não, impossível, né? Então, a solução desse primeiro caso é vazia. Não tem solução. Esse primeiro caso não me gera solução nenhuma, porque é impossível o x ser menor que menos 1/4 e maior que 0 ao mesmo tempo. Tá? Então, com certeza, não é assim. Aí eu tenho que testar o outro caso. Segundo caso, se o x mais 1 estiver entre 0 e 1. Né? Ou seja, se o x for menor que subtrai menos 1, né? Se ele estiver entre menos 1 e 0. Né? Menor que 0. Tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou aplicar o SCOL, só que aí o sentido da desigualdade vai mudar. Eu vou ter x mais 1 ao quadrado maior que x ao quadrado menos 2x. Aí desenvolve, vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1 maior que x ao quadrado menos 2x. Aí a gente vai cortar o x ao quadrado, a gente vai ter 4x maior que menos 1, então a gente vai ter x maior que menos 1/4, certo? X maior que menos 1/4. Então, tem como ele ser maior que menos 1/4 e estar entre menos 1 e 0? Sim, né? Basta que eu pegue o x entre menos 1/4 e 0, né? Então, S2 menos 1/4 e 0. Tudo bem?
Perfeito. Beleza, só que agora eu tenho, então assim, essa é a solução é essa aqui. Só que eu tenho que ver se ela satisfaz as condições de existência, né? Então vamos lá. A1, ela satisfaz, ó, x menor que 0 ou x maior que 2. Já não satisfaz, né? Ah não, x menor que 0 satisfaz, né? Porque entre 0 e menos 1 quarto, satisfaz. Ela satisfaz isso aqui. Ela está aqui. X maior que menos 1 satisfaz, x diferente de 0 satisfaz. Então é isso. Então, a solução é o intervalo de menos 1 quarto até 0. Né? Então, x está entre menos 1 quarto e 0. Seria a letra B de biscoito. Entendeu, Amanda? Foi? Tá? Então, assim, na equação não é difícil, mas tem muito detalhezinho que tu tem que, né, fazer aí. Que pode... Você tem que lembrar de várias coisas ali ao mesmo tempo, né? Então tá. Mas assim, Luca, você falou aí de eu voltar. Eu não preciso voltar. Vocês podem ter aula comigo. Olha aí. À distância, qualquer coisa. Pô, tá maneiro as aulas. Tá curtindo esse modelo? Vocês estão conseguindo de casa esse modelo? Assim, tô falando das minhas aulas, no caso. Ah, eu gostei, na verdade. Tu Tá. consegue, tu consegue entender e tal? Porque tem muita gente que no início estava resistente. Ah, não, curso online fica ruim. Eu acho que tem muita vantagem, cara. Pensa só, você não gasta dinheiro de ônibus, você não gasta dinheiro com comida, você assiste a aula que você quiser, com o professor que você quiser, ele pode estar no Rio, olha só. Né? Você quer assistir a aula do professor do Rio, tu assiste a aula do professor do Rio. A aula fica gravada, tu pode assistir ela depois. O PDF você não precisa copiar, porque o PDF eu vou gerar e vou mandar para vocês. Eu acho muito menos desgastante assim, né? Claro, tem aquela parte chata, né, que é o maneiro, né, do encontro e tal, da gente trocar ideia, se ver ao vivo, falar, mas a gente pode fazer uns encontros ao vivo, né? Eu posso chegar, marcar um dia, pegar uma sala e a gente faz até uma sala do Elite, quem sabe, e a gente fazer um aulão, entendeu? Mas eu pretendo ano que vem lançar um curso completo de matemática, desde o início do ano. Na verdade, assim que passar a prova da SpaceX, eu devo lançar um curso tipo o curso de verão, né? Entendeu? Já fazendo um curso de revisão desse ano. Assim, né? Assim que passar a prova da SpaceX, dá umas 2 semanas, já vou lançar aí. Vou esperar o resultado sair, né? Mas a galera, depois que vê o gabarito, já tem noção, assim, como é que foi na prova, né? E eu já penso em começar a soltar aí uns cursos, tipo curso de verão, tipo, né, curso de revisão já, de matemática básica, né? Para poder continuar para o ano que vem, né? Vai ser bom, tem que estudar nas férias, não dá pra parar, senão fica ruim. Isso, bom, Amanda, mate rave. Tipo, não é só isso, é para manter a galera, né? Para manter a galera ativa. Não adianta esperar fevereiro do ano que vem. Isso porque agora o Elite começa em fevereiro, né? Antigamente começava em março, né? O Elite sempre começa depois do carnaval, né? Geralmente é depois do carnaval. Ali pelo dia 15, 20, às vezes é só início de março. Então vai depender da posição do carnaval. E aí a gente fazia o curso de verão, né? Não sei se chegou a fazer, Lucas, o curso de verão. Chegou? Não fiz, não Não fez. fiz. Tá, mas a gente fazia o curso de verão, que era final de janeiro, última semana de janeiro e 3 semanas de fevereiro. Então dava um mês antes do início das aulas da Elite. Aí a gente dava era só matemática e física. Era eu e o Portal, né? Aí ele dava física, eu dava matemática. E aí era legal, assim, porque a galera já chegava no início do ano com uma base muito melhor, assim, com uma matéria sendo já aprendida. A gente ficava um mês dando só matemática básica e geometria. Então, assim, dava tempo de fazer muito exercício, tirar muita dúvida. A gente ainda fazia, quando a turma enchia bem, assim, a gente fazia alguns plantões de manhã e tal. Então era bem bacana. Então eu vou fazer isso. Para o ano que vem eu penso em lançar um curso completo. Assim que passar o resultado da SpaceX, eu já devo soltar assim, um curso de matemática básica, tipo o curso de verão.
E vamos lá, entendeu? Eu quero... Né? E vou começar a alimentar o site também, o meu site lá, o meu canal, pra gente poder ganhar uns inscritos aí. Né? O senhor vai manter esses vídeos no teu canal? Eu mantenho mais no privado, né? Só vai assistir vocês que estão no... Eu não vou passar... No caso esse eu vou passar para todo mundo porque eu perdi o outro vídeo, né? Eu gravei, mas só saiu o áudio. Não sei porque a tela ficou preta. Só o áudio. Mas assim, esse aqui eu deixo privado, né? Então assim, não é aberto. Os vídeos abertos eu boto vídeo assim de resolução, um vídeo de questões, assim, de ideias e tal. Sim, eu vi o teu canal ali no YouTube. Entendeu? Pra galera. Pra informação, pra galera ficar próxima aí, pra ser informação útil, né? Para o pessoal que está estudando, né? Porque eu acho que é difícil encontrar um canal que tenha as resoluções bonitinhas e tal, né? Pelo que eu vejo aí, muitos canais não tem. O canal às vezes tem uma questão, aí a outra não tem, aí às vezes tem uma prova, mas não tem a outra, não tem um organizadinho com todas, uma embaixo da outra, sabe? Fácil do cara achar. Mas é isso. Agora bora matar a questão. É isso aí, cara. Corre aí pra gente poder brigar aí. Terça-feira, como eu falei, vou dar uma aulinha extra ali de mais ou menos 1 hora para matar a questão. Aí vocês podem já ir fazendo. Beleza, muito obrigado por refazer a aula aí. Pô, que nada, foi legal. Tamo junto. Valeu, então. Valeu, Luca. Valeu, Amanda. Um abraço aí. Tamo Boa junto. noite, senhor. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau, gente.